Nós vamos começar agora a sequência 21, atividade 21.1 do seu livro EMAI, quinto ano, que está na página 49. A professora de Daniel disse à turma que na próxima aula eles irão aprender sobre a reta numérica. Daniel ficou curioso para saber o que era a reta numérica. Ele achou um jogo na internet com esse nome, em que era preciso descobrir que números deveria ser colocado em diferentes pontos da reta. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos o número 100, aí na sequência a gente não tem o número, o próximo é 120, 130, nós não temos o próximo, 150, não temos os dois seguintes e 180. Aí nós temos a sequência dos números que iniciam com números fracionários, né? Números decimais. Então, 7, 7,1. Qual seria esse próximo número? 7,3, 7,5, 7,6. Não temos o próximo, 7,8. Embaixo também nós temos uma sequência, né? 1960, 1965. E assim a gente continua. Existe uma sequência numérica que a gente tem que saber de quanto em quanto está pulando, né? Qual que é essa sequência. E nós temos aqui números também decimais, né? Números fracionários. 1/8, 1/8, 2/8. Qual será essa sequência? 4/8, temos um próximo número, 6/8, um outro número, e aqui finaliza com 1, que seria um inteiro. Responda. Na primeira rodada, Daniel preencheu a primeira posição com o número 110. Você acha que ele acertou? Por quê? O que eu sugiro para vocês? Que vocês respondam essa sequência, que vocês continuem o número. Então, se aqui é 100, qual será o próximo que fica entre 100 e 120? 110. Aí nós temos os outros números. 130, entre 130 e 150. 140. E nós temos outros números também. Aqui seria 160 e aqui 170. Eu vou fazer um número de cada reta e vocês vão continuar a sequência. 7,1 e 7,3, o próximo seria 7,2. E aí vocês vão continuar a sequência desta outra reta numérica. Aqui, de 1960 para 1965, ele está aumentando de 5 em 5. Então, 1970. Continuem os próximos números. Aqui, 0, 1/8, 2/8, 3/8. Agora aqui para a gente poder preencher. Na primeira rodada, Daniel preencheu a primeira posição com o número 110. Você acha que ele acertou? Se ele está indo de 10 em 10, então ele acertou. Por quê? Porque essa reta numérica segue de 10 em 10. Próxima pergunta, letra B. Como ele deve ter completado as posições seguintes? E aí vocês vão escrever, ele completa de 10 em 10. Complete os números que estão faltando nas outras representações de retas numéricas. Então, nessa atividade, vocês vão completar a sequência que a gente já tinha marcado na parte de cima. Vamos para a próxima atividade, 21.2, que está na página 50 do seu livro. Daniel achou que estava craque na localização de números de retas numéricas, mas quando a aula começou, teve uma surpresa. A professora perguntou quais números estão localizados nos pontos A, B e C da reta numérica que ele desenhou na lousa. Observe. Então, aqui, o A ele está entre o 0, né, entre o 0 e o 1. O ponto B está entre o 1 e o 2. O ponto C já está entre o 3 e o 4. Então, qual será o número? É um número decimal, né? Ele não é um número inteiro. Então, qual o número que seria a metade entre 0 e 1? Lembrando que na reta numérica a gente caminha até o 10.
né? Se ele está aqui, seria 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5, porque ele está na metade entre 0 e 10, né? Se a gente está falando de uma sequência de 10 em 10. Porque a gente sempre pensa que é de 10 em 10, até ele completar o 1, então seria de 10 em 10. A que número você acha que corresponde o ponto A? Ele corresponde a 0,5. A nossa base em matemática é sempre base 10. Por isso que a gente fala que é de 0 até 1. Por quê? Porque a gente tem que pensar em 1 centímetro. Se a gente fosse pensar em centímetros, em metros, em quilômetros. Então, sempre a metade é ou 100, ou 1000, ou 10. Por isso que seria 5, que seria a metade disso. Daniel explicou que o ponto B fica bem no meio, olha aqui o que a professora falou, bem no meio do intervalo entre 1 e 2. A qual número você acha que se pode relacionar o ponto B? Se ele está na metade entre 1 e 2, então seria 1,5. Metade, 1,5. Né? Lembrando que é metade. Finalmente, ele observou que o ponto C fica no meio do intervalo entre 3 e 4. A qual número você acha que se pode relacionar o ponto C? Então, se ele está no meio, se a gente viu que o primeiro ele estava no meio, a gente colocou como 0,5. A letra B também estava no meio, entre 1 e 2, então ficou 1,5. E a letra C está entre o 3 e o 4. Aí vocês vão responder. Se é metade, seria um número semelhante a este. 3, e aí vocês vão colocar qual que é a sequência. Localize na reta numérica os pontos correspondentes a 0,4, 1,2, 2,6 e 3,7. Então, vocês vão pensar nessa reta numérica. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, que seria de 0 até 10. Então, eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia de como poderia ficar. Eu vou diminuir a espessura. Então, aqui seria este primeiro ponto, 0,1, esse primeiro. O segundo, 0,2. O terceiro, 0,3. Este quarto, 0,4. O próximo, eu vou por aqui embaixo, 0,5. Este outro, 0,6. O próximo, 0,7. O outro, 0,8. E o último, 0,9. Opa, o professor errou aqui. Ao invés de 0,9, seria 0,6 é 0,9. Vamos lá apagar aqui. Vamos lá. 0,9, que é aquilo que a professora falou para vocês. Ele caminha até 10. De 0 a 1 seriam 10, né? 0,9, o próximo seria 10, que é o ponto 1. Então, vocês vão localizar o 0,4, a gente já achou. Anda em 4, 1, 2, 3, 4, 0,4. 1,2, 1, 2, 0,2. 2,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,6. 3,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,7. Certo? Por isso que aqui nós colocamos, quando pensamos em metade, qual que é metade de 10? 5. Por isso que nós colocamos isso, tá? Vamos agora continuar as atividades do livro EMAI, atividade 21.3, que está na página 51 do seu livro.
Os colegas de Daniel quiseram saber se uma régua poderia ser associada a uma reta numérica. Vendo o interesse das crianças, a professora pediu que eles medissem pequenos pedaços de fita e anotassem o resultado. Observe as medições realizadas e mostre como devem ser indicados os resultados. Então, nós temos aqui as retas. Essa reta ela vai até o 3. Observa aqui, ó, vamos continuar, olha. Então, seria 3,5, né? Lembrando que é 3,5. O quê? Centímetros. Nós estamos falando de régua, tá? É uma régua, não é só uma reta numérica, agora é uma régua. Então, nós temos 3, vai até o ponto 5. Aqui vocês vão contar também. Nós temos 4 centímetros, vírgula, né? Que é o que a gente usa. E até onde que ele vai? Ele vai até esta reta aqui, ó. Então, seria 4,6 centímetros. Lembrando que a metade é 5, por isso que tem esse tracinho. E vocês vão seguir com todos esses outros, tá? Conta até onde vai. Usa régua se você tiver uma dificuldade. Conta aqui, ó, ele foi até este tracinho. Olha lá, então seria 2, 1, 2, 3, 2,3 centímetros. Este outro, vai lá, pega do rosinha até aqui, seria 1,9 centímetros. E aí vocês vão continuar a sequência com este número e este outro. Utilizem a régua, tá? Para vocês fazerem o traçado para achar o ponto certo dos centímetros. Não esqueçam de mandar os resultados para a professora.